Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do clássico Fluminense e Vasco, clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria a opinião de vocês, galera. Quem vocês acham que vai vencer esse clássico? Será que o Fluminense é super favorito contra a equipe do Vasco nesse clássico? Lembrando que a equipe do Fluminense tem 6 pontos, a equipe tem 2 vitórias e uma derrota e o Vasco tem uma vitória. O Vasco tem uma vitória, um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Vasco soma 4 pontos. Galera, coloca a opinião de vocês sobre esse clássico Fluminense e Vasco. Vamos acompanhar mais o programa F90 falando tudo sobre esse clássico Vasco e Fluminense. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Artístico então, né? Ah, é? Vai ter cover artístico? Eu falei aqui já um tempo atrás, né, que o... Essa pergunta é boa, hein? Favoritaço contra o Vasco? Ah, muito. Hoje o Flusão é favorito na América depois de 5 Olha, a 1 no River Pedrão. Plate. Tinha gente na final do Considera Carioca o Vasco totalmente agora. com um pouco de dedos pra falar que o Fluminense era favorito contra o Flamengo. Hoje tem Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil, você fala o Fluminense é favorito. Hoje tem Fluminense e River, você fala o Fluminense é favorito. Favorito é uma coisa, eu tô falando favoritaço, o que tá escrito ali na tela. Favoritaço. Favorito. Contra o Vasco. O Vasco jogou muito bem contra o Fluminense do Carioca e o que aconteceu? Perdeu, certo? Então eu vejo uma coisa bem complicada pro então Vasco. Não precisa entrar em campo. Opa! Pode entrar. Oi! Tem a camisa, tem que honrar a camisa, né? Não vai ficar com medo, né? Não vai fugir, né? Não pode, Ó, o né? Barbieri discorda de você. O Barbieri fala, não, senhor, até se favoritasse pro Flu, não, olha lá. Tá, é pra você, aí, ó. você, ó. As pessoas se confundem. Aqui não. Favorito não quer dizer que o time vai ganhar. Eu disse favoritaço. Ih, já recua. Não é. Favoritaço. De favoritaço, você falou que não quer dizer que vai ganhar. De favoritaço pra não quer dizer que vai ganhar. Desceu 3 degraus. Favoritaço. É ou não é? Eu duro que eu tô numa mesa com um cara que criou o bordão clássico e vice-versa, né? Exatamente. Tenho certeza que ele vai usar isso. Eu vou. Vai usar isso daqui a pouco pra... o Bubu não respeita o clássico e vice-versa. Então tá bom, você quer que eu diga que é favoritaço? Não quero. Eu quero que você diga o que você pensa. É favoritaço ou não é favoritaço? Eu vou ficar que nem no cartão laranja. Não é favoritaço e não é favorito. Ele tá no limite ali. Cria um termo aí entre o favoritaço e o favorito. Ele é mais que favorito. O termo pra isso se chama sabonete. Significa Sabonete. que a pessoa Isso, não então. quer saber pra que lado vai, tá com medo de dar o palpite. O Flusão é muito favorito. Pronto. O Fluminense é favorito contra o Vasco. Entre muito favorito e favoritaço pra favorito é diferente. Não, o Fluminense é favorito Favorito- contra o Vasco, mas eu acho que tem um detalhe interessante aí. É o tipo de jogo que o Vasco vai melhor na temporada, né? Como foi contra o Galo, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o próprio Fluminense, como foi contra o O Flamengo. problema é quando tem que tomar as rédeas. Exato, então assim, eu acho que tem jogo. O Fluminense é favorito porque hoje, no futebol brasileiro, com exceção talvez de um Fluminense e Palmeiras, que eu acho que é algo bem aberto, até o próprio Fluminense e Fortaleza, não pelo resultado da semana passada, mas a gente vem batendo na tecla aqui do que joga o Fortaleza, seriam jogos mais iguais. Fluminense e Flamengo hoje eu ainda vejo o Fluminense até favorito também, dependendo do cenário. O Fluminense contra o Vasco ele é favorito. Agora é preciso entender aquela história, sempre o time está do outro lado, né? Tem sempre um time do outro lado. E é um time que vai melhor em campo, rende melhor justamente nesse modelo de confronto, que é quando o adversário tem a bola, você espera, você tenta esticar em velocidade, você tenta acelerar. O Fluminense joga muita bola, o Fluminense com a bola no pé joga muita bola. O Fluminense ainda tem algumas mínimas vulnerabilidades na hora de se defender ou quando deixa muito espaço. E não é só pelo jogo do Fortaleza, não é pelo que deixou em algum momento contra o River no primeiro tempo, ele tem. E não é um time pior por isso, é por característica. O Diniz acertou o time dele primeiro na frente, depois vai vindo para trás, vai acertar em algum momento, dependendo da formação vai bem. Eu acho que às vezes quando tem algumas trocas acaba ficando um pouco lento para recompor. E aí é onde o Vasco, que ainda é um time limitado sim, quando tem a bola, quando tem que propor, é onde o Vasco vai melhor. É quando ele precisa esticar, quando ele precisa explorar os espaços que são deixados. Então tem jogo, mas o Fluminense é favorito por tudo que vem fazendo até agora. Credencial de favorito para a maioria dos jogos de futebol nacional e até no contexto sul-americano hoje. Sim. Fecha aí, você tem Favorito. 1 minuto. Não precisa não, é favorito. O Fluminense Favorito. É favorito pelo momento Aqui que vive tá lá é hoje. favoritaço, Zé, parece que Zé, acabou o jogo. Usa esse minuto, senão vamos voltar para aquele assunto lá. É melhor usar Não, aquele não, time eu vou aí. deixar porque eu gostei desse negócio aí. Vocês Sobre? ficarem discutindo aí sobre quem é gostoso, quem é bonito, quem Ah, a é feio. discussão Fica aí, do fica à Bubu. A vontade. gente já melhor, discutiu no melhor, programa melhor. hoje. Já foi, Tem um já cara foi. na mesa que diz que é bonito, o Não, outro não, que não, diz que é gostoso. é melhor não, é melhor não, é melhor não. Não? Não, e Fluminense- ainda mais tá chegando a reta final. Estamos quase quase ali, né? fechando sem Foi problema. um belo Vamos- programa.
Na sua opinião, hoje? Foi uma boa semana, mais uma mesa de bom Vou debate. repensar a minha vida. Alguns momentos ali, né? Não é que você esteja mal, mas como diria a Rafael Prata, também não tá bem, entendeu? Então vamos fechar assim que é melhor, Bubu. Bonitinho, Evitar feio o ou bem risco. arrumado? Vai ter lei do ex? Sempre tem, né? Você acha que vai pintar? Sempre tem. Sempre tem. Não, Cano com certeza, né? Com certeza e favoritação. O Vasco, se puder, pelo Bubu, nem entra em campo, hein? Torcedor vascaíno. Torcedor vascaíno. Eu nunca vi tanta convicção no Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, hoje foi o dia das convicções do Rodrigo Bueno. Primeiro, ele tem a plena convicção que é gostoso. Ele tem a plena convicção que o Fluminense é favoritaço contra o Vasco. Ele tem a plena convicção que o Cano fará um gol. Bonita quem vem ali. Repita. Jean Oddi. Aí sim a gente pode falar de beleza. Falando de gente Jean Oddi bonita quem vem ali, ó. Jean Oddi, já recebi elogios, a figura estética de Jean Oddi. Você não vai querer falar de você agora nesse momento. Garota dizendo que acha Jean Oddi um galã. Galã italiano. É um cara bonito pra caramba. Né? Estiloso, elegante. Esse a gente tem que falar. E o Luciano Amaral. O jeito tem aquela coisa até quando ele tá meio... Galera, isso aí, mais um clássico, né? O Fluminense vem muito forte, mas lembrando, do outro lado tem um Vasco que tem feito também bons jogos contra equipes que tem jogado bem, Atlético Mineiro, Palmeiras, e agora é o Fluminense, né? É o Fluminense do Fernando Diniz, uma equipe muito forte, venceu, né? Deu uma goleada histórica na equipe do River Plate, a maior goleada sofrida pelo River Plate na história da Libertadores. Isso não é para qualquer um, e o time do Fernando Diniz, o Fluminense, conseguiu fazer esse feito. Então teremos aí um grande jogo. Na minha opinião, o Fluminense é favorito, mas o Vasco pode surpreender, porque o Vasco também tem jogado muito bem esses jogos. O grande problema do Vasco é que tá perdendo fôlego. O Vasco inicia muito bem o jogo, mas acaba que na segunda etapa, no segundo tempo, a equipe do Vasco, não sei o que acontece, que perde intensidade. Mas, na minha opinião, se o Barbieri conseguir ajustar isso nesse time do Vasco, o time do Vasco vai crescer muito ainda nessa temporada. Para mim, não é time para brigar por parte de baixo da tabela, vai brigar do meio para cima, entendeu? O Vasco não é para brigar por baixo, e já o Fluminense vai brigar pelo título também do Campeonato Brasileiro, mas, na minha opinião, a grande aposta do Fluminense da temporada é Copas, Libertadores e Copa do Brasil, onde a equipe do Fluminense, na minha opinião, tem grande chance sim de conseguir um título. Se continuar mantendo esse futebol que tem jogado, eu acredito que o Fluminense consegue muito longe nessas competições e pode conseguir um título de algumas dessas competições. Na minha opinião, o Fluminense não tem time para brigar por 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão simultaneamente. Vai ter que escolher o que vai disputar, se vai ser Libertadores e Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, porque as 3 competições não vai dar, o time não vai aguentar, uma hora a corda arrebenta, não tem como botar os jogadores para jogar todos os jogos, e o time do Fluminense não tem um banco assim tão estrelado, não tem um banco assim tão bom como tem o time titular, né? E por isso, na minha opinião, eu acho que o time do Fluminense vai tentar as Copas. Eu acho que é onde o Fluminense, na minha opinião, tem muito mais chance. É claro, se no Brasileirão focar 100%, claro, no Brasileirão o Fluminense é favorito, mas é claro que não vai poupar jogadores na Libertadores, numa Copa do Brasil, para poder focar no Brasileirão. Nenhuma equipe faz isso. Não faz, e não vai ser o Fluminense que vai fazer isso, né? E o Vasco, na minha opinião, se conseguir acertar, chegar também reforços também agora nessa próxima janela, o time do Vasco pode sim brigar por uma vaga na Libertadores. Tem condições sim, porque geralmente, dependendo das equipes brasileiras forem na Libertadores e na Sul-Americana, podemos ter até 7 ou 8 vagas na Libertadores no próximo ano. Então isso daí é muito bom. Então o Vasco tem que pensar assim, porque do meio para baixo, a chance é grande do Vasco conseguir uma vaga na Libertadores. Então, se conseguir manter uma regularidade, eu acho que o Vasco consegue sim. O Vasco só está disputando o Campeonato Brasileiro, e por isso eu vejo a obrigação do Vasco ficar na parte de cima da tabela, né, na primeira página, né, entre o primeiro e o 10º colocado. Pode brigar assim por 6º, 7º colocado com todas as condições. Eu queria a opinião de vocês aí, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre esse clássico do Fluminense e Vasco. Será que o Fluminense é favoritaço mesmo? Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.